Boa tarde, pessoal. Meu nome é Janaína Moutinho e hoje nós vamos fazer uma aula sobre grupos operativos, né? O nosso tema dessa web aula hoje, grupos operativos. Eu sou psicóloga, então eu vou falar um pouco a partir desse ponto de vista, né? Como psicóloga. Então, o que é a psicologia? Enquanto ciência, a psicologia estuda o homem em todas as suas expressões, tanto as visíveis, comportamento, e as invisíveis, que são os sentimentos. Né, e tudo aquilo que a gente considerar aí, né, as sensações e tudo mais, as singulares e as genéricas. Então a psicologia ela colabora para compreender a totalidade da vida humana, e esse é o propósito hoje também com essa web aula, né, que a psicologia possa ajudar vocês a compreender melhor os pacientes, o grupo que vocês estão trabalhando. Então, dentro desse contexto, vamos pensar um pouquinho sobre o que são grupos. Né? A gente está acostumado a lidar com grupos desde que a gente é criança, né? Todo mundo fala de grupo, brincar em grupo, fazer trabalho em grupo. Então, o que de fato é um grupo? Para a psicologia, os grupos são organizações de indivíduos que, possuindo objetivos comuns, desenvolvem ações na direção desses objetivos. Então, não basta ter um amontoado de gente, né? Várias pessoas no mesmo lugar, para eu falar que eu tenho um grupo. Eu costumo brincar que é mais ou menos aquela ideia assim, de trabalho que às vezes se faz no colégio, né? Você faz trabalho em grupo, aí cada um faz um pedacinho do trabalho, ninguém sentou, ninguém discutiu e monta, fica parecendo um Frankenstein, né? Porque você não tem um trabalho em grupo, você não tem de fato uma ação que foi complementada, que foi discutida, então aquilo não é um trabalho em grupo de fato. Então muitas vezes a gente não sabe trabalhar em grupo. Então, o desafio hoje para nós aqui é como trabalhar em grupos e com grupos, tá? Então, quais são essas dificuldades que passa para nós? Então, essa é uma dificuldade, porque culturalmente a gente aprendeu que trabalhar em grupo é isso, né? Ah, não sei como é que faço, junta o grupo, junta um bando de gente, junta lá, faz qualquer coisa. Então, muitas vezes a gente acha que é só juntar, fazer qualquer coisa e assim a gente cumpriu aquela ideia, a gente cumpriu aquela ideia de trabalhar em grupos. Então, isso não é um trabalho de fato em grupo. Quanto a isso, na psicologia a gente tem diversos teóricos, né, que trabalham com essa ideia de grupos, trabalham mostrando o valor do grupo, metodologias diferenciadas. E para hoje nós estamos falando de grupos operativos. Quem desenvolveu essa metodologia foi um psiquiatra argentino chamado Pichon Rivière. E ele trabalhou muito com grupos a partir da própria vivência, das próprias observações dele, dos pacientes com relação aos familiares, aos grupos familiares principalmente, né? E as influências que esse grupo produzia nesses pacientes. E o Pichon Rivière, mais ou menos na década de 40, 50, na Argentina, teve um fato que marcou muito a história, né, da psicologia pichoniana, que foi uma greve que teve num hospital onde Pichon Rivière trabalhava como psiquiatra. Teve uma greve, né, de profissionais da saúde, e nessa greve seria inviável atender aos pacientes daquele hospital, né, dar um prosseguimento para aqueles atendimentos. Então, o que ele fez? Ele chamou os próprios pacientes para colaborarem no atendimento aos demais pacientes. Então, aqueles pacientes menos graves começaram a auxiliar aos pacientes mais graves, né? Então, às vezes, na troca para tomar medicação, para tomar banho e tudo mais. Então, com isso, durante aquele período de greve, eles conseguiram que as coisas se mantivessem, né? Num patamar que fosse aqueles pacientes tivessem o cuidado, e eles perceberam a partir daí que os resultados foram muito positivos. Houve uma integração maior dos pacientes, houve uma empatia, né, uma identificação dos pacientes que estavam atendendo os colegas. Principalmente, né, o que a gente tem que pensar também, que naquele contexto da década de 40, 50 do século 20, o próprio atendimento ao paciente de saúde mental não era tal qual a gente entende hoje em dia. Então isso foi um start, né, junto com outras questões que ele já vinha estudando, para ele trabalhar com essa ideia de grupo operativo.
Então, o Pichon-Rivière faz, né, ele tem essa noção, ele apresenta pra gente essa noção de grupos operativos, ou também chamado GO, né, às vezes você vai ler alguma coisa, pode ser, você vê essa sigla aí, GO. O que ele diz de grupo operativo? Não é muito distante daquilo que a gente fala, a gente já leu sobre grupos, né? É um conjunto restrito de pessoas, ligadas entre si por constante de tempo e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe de forma explícita ou implícita a uma tarefa que constitui a sua finalidade. Vamos desdobrar um pouquinho isso para a gente entender melhor essa questão aqui dos grupos operativos. Dentro dessa teoria de grupo operativo, né, do Pichon, a gente vai ter várias teorias, várias metodologias. Mas o meu foco aqui não vai ser a gente trabalhar com todos os pontos, né, do grupo operativo, mas pegar aquilo que pode ser interessante, né, para que qualquer pessoa, para qualquer um de vocês possam trabalhar em grupos, né, sem necessariamente ser psicólogo e tudo mais. Então são tarefas que auxiliam aos demais trabalhar com isso. Então, primeiro, você precisa de definir que grupo é esse. Que grupo é esse de trabalho que você tem? Quem vão ser os participantes desse grupo? Então, a gente pode pensar, por exemplo, eu vou ter um grupo de pacientes portadores de doenças crônicas. Tá? Então, eu estou definindo o meu público. Quem é este grupo? Qual a finalidade deste grupo? Né? Então, o grupo tem por finalidade trabalhar questões de saúde para que os pacientes possam melhorar as condições de vida deles, né? Procurando focar no aspecto positivo sempre, né? Frequência desse grupo. Então, assim, esse grupo vai encontrar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. É importante que essas questões sejam definidas de forma clara e sejam razoáveis, né? Ou seja, se você marcou um encontro mensal, naquele dia, naquele horário, o grupo tem que acontecer. Né? Não dá para ser uma coisa assim, não sei, talvez, pode ser, semana que vem, se não der terça-feira a gente faz a segunda, se não der na segunda a gente faz na quarta. Então a gente precisa estabelecer uma frequência e limites bem claros para esse grupo. É importante definir também quem coordena o grupo, né? Esse grupo precisa de um líder, né? De alguém que coordena esse grupo. Mesmo que outras pessoas cheguem, outras pessoas passem por esse grupo, é importante uma pessoa que seja aquela pessoa que a gente vê, olha para ela e fala assim, ele lidera o grupo. No grupo do Pichon-Rivière, né, nessa metodologia do Pichon, tem um personagem que é muito interessante, que ele é chamado de observador. Normalmente é alguém que vai auxiliar esse líder de grupo. E esse observador, ele tem uma função exatamente como o nome diz, de observar. Ele normalmente não fala nada no grupo, né? Ele fica calado, ele observa, ele faz contribuições depois que o grupo termina. Ele vai discutir isso com o coordenador do grupo. Então ele vai mostrar para esse coordenador, às vezes coisas que o coordenador não prestou atenção, coisas que o coordenador às vezes não viu, não enxergou. Então esses detalhezinhos do grupo o observador pode mostrar. É interessante a figura do observador, né, nessa metodologia, porque muitas vezes é essa figura que vai ficar quieta, que vai ficar mais concentrado no grupo, né, sem participar de forma ativa, né, de falar, digamos, tal como o coordenador do grupo está falando. O local que esse grupo vai acontecer é importante se definir também, o espaço físico, onde é que será, prestando atenção no quem são essas pessoas do seu grupo, né? Essas pessoas têm facilidade de locomoção, se tem alguém que tem dificuldade de locomoção, esse lugar também tem que ser repensado em termos desse participante, né? Então, definido todas as questões que precisa para quando a gente pensa em grupo. Então, de forma, alguma coisa assim, que a gente pode pensar na técnica do grupo operativo. A gente falou da tarefa. Então, o grupo operativo, ele tem uma base que é uma tarefa, tá? Ele tem essa tarefa que é explícita. Então, essa tarefa pode estar vinculada ao aprendizado, a um diagnóstico, a um tratamento para aquele grupo que eu estou trabalhando, né? Então, essa tarefa, eu apresento essa tarefa. O que é essa tarefa?
qualquer coisa, a princípio, que eu possa fazer com aquele grupo. Então eu posso pedir para aquele grupo, às vezes, fazer um desenho, uma pintura, eu posso pedir para aquele grupo montar alguma coisa, eu posso criar uma tarefa que aquele grupo vai desenvolver. É importante pensar que essa tarefa o grupo vai dar conta de fazer, né? Então assim, eu vou pedir todo mundo para pular, para correr, para brincar, não sei o quê. Essas pessoas têm essa mobilidade, o espaço físico me permite, eu quero dar uma tarefa que é de dança, esse espaço físico permite, tem como eu fazer isso? Se você tem um grupo, por exemplo, dentro de um hospital, e você vai linkar ele com barulho, por exemplo, dança, você vai ter que ligar uma música, isso é possível? Então essas coisas têm que ser pensadas na tarefa explícita, tá? Outra coisa que é importante, a tarefa ela não pode ocupar o espaço todo daquele grupo. Então vamos imaginar que esse grupo vai funcionar em termos de 1 hora e meia. Eu não posso dar uma tarefa de 1 hora e meia, porque aí vem o que a gente chama de tarefa implícita, que é um modo como os integrantes vão vivenciar aquela tarefa. Então eu dou uma tarefa concluída lá com meia hora, vamos imaginar. A partir daí, cabe ao coordenador fazer um link do objetivo daquela tarefa com o objetivo do grupo. O que ele está propondo, né? Então, como é que as pessoas se sentiram ao fazer a tarefa, quais foram as dificuldades que elas encontraram, o porquê que elas viram ali. Então, essa discussão da tarefa, ela é importante, né? Mais do que a tarefa em si, a tarefa é um meio para eu alcançar exatamente isso. O objetivo é que esses pacientes, né, essas pessoas que estão no grupo, elas cheguem a uma ação comum, elas têm um objetivo comum. Então, o meu objetivo é que essas pessoas aprendam a cuidar da saúde, por exemplo, né, melhores condições de vida. Então, aquela tarefa tem esse objetivo implícito. Então eu vou mostrando para essas pessoas o que elas acharam, o que elas pensaram, como é que foi para elas fazerem aquilo e tentando linkar isso sempre com o objetivo do dia, né, daquele encontro, quanto com o objetivo geral do grupo, tá? E o enquadre são exatamente os elementos fixos, né, aquilo que a gente já falou. Onde é que esse grupo se reúne, as pessoas que participam deste grupo. Então é importante a gente ter em mente isso, assim, o grupo é fixo, ou seja, eu organizo um grupo de 15 pessoas, ideal que seja no máximo esse número, mais do que isso fica difícil para um coordenador trabalhar essas questões mais de forma mais pessoal. Então esses elementos fixos são o enquadre daquele grupo, né? Então aquele grupo vai encontrar naquele horário, num determinado dia, tantas vezes por mês, né, ou uma vez por mês, enfim, isso são os elementos fixos desse grupo. Então, voltando só para a gente reforçar essa questão da tarefa, né, que é o importante quando a gente pensa em grupo operativo. Então, esse é o importante ao pensar nisso. Então, eu preciso de ter um objetivo específico para aquele encontro. Então, cada encontro meu, ao propor uma tarefa, eu tenho um objetivo com aquela tarefa. E essa tarefa, ela tem que estar em sintonia com o objetivo geral do grupo. Então, por isso que não dá para ser assim, vamos fazer qualquer coisa hoje. A gente se reúne aqui e conversa e vão trocar receita. Isso não é um grupo operativo, tá? Então, um objetivo específico para aquele encontro. Sem perder de vista também o geral, né? Então, como é que as pessoas vão reagir a essa tarefa? O que elas vão sentir ao fazer essa tarefa? Então, os participantes precisam de falar, né? Terem esse espaço para eles falarem, para eles discutirem. É importante que todos possam participar, mesmo que seja assim, você fala assim, mas aquele ali não quer falar nada. Mesmo que ele fale o mínimo possível, a ideia é que esse grupo vá crescendo até que essas pessoas possam ficar à vontade para falar, manifestarem nesse grupo. Então, você pode usar esses resultados para o próximo encontro. O que é isso? Muitas vezes o observador pode passar essas informações para o coordenador. Um exemplo que já aconteceu comigo, eu trabalhava com um grupo de adolescentes em uma favela aqui de Belo Horizonte e a gente trabalhava com um grupo de sexualidade, né, desenvolvendo
tarefas e discussões dentro da sexualidade. A gente começou a perceber que eles começaram a trazer para nós muitas perguntas de trabalho, né? O que a gente fazia, qual era o nosso trabalho, como é que a gente estudou para fazer aquilo e tudo. Então, com isso, a gente sentou, eu e a outra pessoa responsável pelo grupo, e a gente percebeu que precisava, então, de ter um espaço para discutir essas questões vinculadas a estudo, trabalho para aqueles adolescentes. Não poderia ser no mesmo grupo, porque a gente iria perder o foco do grupo que era vinculado à sexualidade. E com isso, aí eu montei um outro grupo para eles, que foi um grupo de orientação profissional, trabalhando com eles essas questões vinculadas a trabalho, estudo, projeto de vida. Então, com isso, de um grupo, a gente partiu para 2, né, digamos assim, porque a gente percebeu essa demanda dentro do próprio grupo. Então, muitas vezes, a tarefa de um dia, ela pode acontecer isso, como ela pode só simplesmente mostrar para você assim, esse grupo tá, vamos pensar lá, voltando à nossa ideia de pacientes portadores de doenças crônicas, né? Então, vamos pensar que a gente percebeu, através daquela tarefa, que o grupo tem uma dificuldade de lidar com a alimentação. Então, a gente pode propor na tarefa seguinte alguma coisa que vincule, alguma tarefa que vincule a essa questão da alimentação. Então, muitas vezes, o grupo operativo ele vai se conduzindo dessa forma. Ele não é fechado totalmente, ao mesmo tempo que ele tem todos esses enquadros fixos e tal, mas ele tem essa possibilidade de eu perceber o que o grupo está precisando, o que o grupo está me dizendo a cada momento. Então, atenção, né? Uma coisa importante também, né, para a gente ao fazer essa tarefa. Todos os participantes do grupo devem ser incentivados a falar, né, a se expressarem de alguma maneira. Então, às vezes você vê que tem alguém muito caladinho, tem alguém muito quietinho, que não falou nada, porque todo grupo sempre vai ter aquele que, às vezes, domina a cena. Então, cabe ao coordenador também puxar isso, chamar a atenção daquela pessoa no sentido assim, olha fulano, e você, o que você achou? Você concorda com o seu colega? Você tem alguma coisa a acrescentar pra gente? Então, com isso, o coordenador vai passando a possibilidade de todas aquelas pessoas falarem. E com o tempo, essas pessoas vão ganhando essa autonomia, elas vão ganhando a possibilidade delas saberem que naquele grupo ela pode expressar a opinião dela de uma forma que ela não será criticada, ela não será zombada e tudo mais, tá? Importante também, a tarefa no grupo operativo, ela termina no mesmo dia. Então, a tarefa, você começou hoje, você me pediu para fazer um desenho qualquer lá, a tarefa acaba hoje. Não é, eu vou terminar, vou melhorar, vou fazer, na próxima encontro a gente continua a partir daí. Não, o próximo encontro é outro encontro. Então a tarefa termina no mesmo dia, mostrando às pessoas daquele dia, naquele momento, qual foi a importância daquela tarefa ali, tá? Então, o importante nessa questão dos grupos, né? Dentro de um grupo, pensando no grupo de portadores de doenças crônicas, tirar o foco da doença, né? A gente traz o foco para as pessoas que estão participando ali. Enxergar a pessoa. Então, no trabalho em grupo, vai aparecer medo, ansiedades, alegrias, dificuldades, conquistas. E a partir do momento que esse grupo vai interagindo, ele vai se fortalecendo, ele vai tendo esse espaço para eles se expressar, essas questões todas vão aparecer no grupo. Então, o coordenador do grupo também ele precisa estar atento para ele não perder o foco do grupo. Porque muitas vezes uma tarefa pode gerar num grupo, às vezes ansiedade, medo, às vezes o receio, né, da perda de alguma coisa. Quando a gente fala de doença crônica, muitas vezes está vinculada à ideia de isso não tem solução, eu vou morrer. Então, muitas vezes fica aquela ideia de morte ali, né, no grupo, e isso pode gerar muito medo, pode gerar muita ansiedade. Então, o coordenador do grupo ele precisa de prestar atenção para não perder o foco do grupo. Por quê? Pode acontecer muitas vezes que uma pessoa comece a discutir outras coisas que não tenham aparentemente nada a ver.
Então presta atenção. Então no momento que a gente está vivendo no Brasil, por exemplo, pode acontecer da pessoa puxar um assunto da política. E a gente sabe hoje que isso vai gerar muita discussão. Então cabe ao coordenador do grupo falar assim, gente, então tá, a gente conversa isso, a gente discute isso em outro momento, nosso foco não é esse, vamos voltar para o nosso tema aqui, né? Vamos voltar para a nossa discussão aqui. Então você não precisa de fazer isso às vezes de uma forma agressiva e tudo, mas você precisa saber que como coordenador você não pode caminhar por aí, né? Porque senão muitas vezes alguém fala uma ideia que é contrária àquilo que o coordenador pensa. E o coordenador às vezes vai bater boca com o membro do grupo. Então não é esse o foco do seu trabalho. Então volta o assunto, nada de discutir futebol, né, essas coisas todas. Então volta o assunto, não perca o foco do seu trabalho. Porque o que mais acontece em trabalhos em grupo é o coordenador deixar o trabalho se perder. E nesse ponto é uma responsabilidade de quem coordena, porque não é os membros do grupo muitas vezes vão fazer isso, né? Vai fazer isso de forma a expressar medo, ansiedade e tudo mais. Mas você precisa de pegar o foco e trazer o grupo para a discussão que é importante, que é significativa naquele momento, tá? Então acho que é um pouco isso que eu tenho para passar para vocês hoje. A gente pode discutir a partir daí aquilo que vocês quiserem, né? Aquilo que vocês tenham dúvidas. Eu separei alguns textos interessantes vinculados à temática de grupos operativos, do próprio Pichon Rivière. Tem esses 3 aí, são dicas, vocês encontram eles. O livro talvez um pouco mais difícil, né? Esse livro, não sei se vocês encontram ele na internet, mas os outros textos são textos acessíveis por internet. Então, qualquer dúvida a gente está aí para responder. Neste caso, talvez seja importante delimitar esse grupo, né? Porque você vai ter as próprias condições, né, da mulher participante. Uma vai entrar em trabalho de parto, a outra, né, às vezes não está se sentindo bem. Talvez seja diminuir a frequência, né? Às vezes fazer, por exemplo, um grupo que vai durar 3 meses, 3 encontros, ou que seja quinzenal. Enfim, talvez você concentre aquele período para que seja mais acessível às participantes, porque ele é um grupo atípico, né? Você pode ter uma gestante com 2 meses e você pode ter uma gestante com mais tempo. Então, o ideal seria que focasse em menos encontros, que aí as pessoas poderiam participar de forma mais efetiva. Mas realmente vai ser um grupo atípico. A gente não tem um número mínimo, né? Mas de todo jeito, a gente não vai considerar, às vezes 2, 3 pessoas é muito difícil para você fazer alguma coisa, né? Mas o grupo mínimo não existe, a gente pode pensar em grupo máximo, de 15 pessoas, por exemplo, é um trabalho viável. Mas a partir daquilo que 4 pessoas, 5 pessoas, você já consegue fazer um grupo. A gente também tem que pensar em quantidade, pensando o seguinte, até que ponto que o coordenador vai dar conta disso, né? Então, às vezes, se você não tem muita experiência, colocar 15 pessoas num grupo pode ser complicado para você. Então, às vezes, é preferível você colocar 5 pessoas, né? Então, a gente tem que pensar também que um grupo de 2 pessoas, 3 pessoas, se eu tiver uma falta, vai ser contraproducente, né? Vamos colocar assim. Então, o ideal é que você tivesse um grupo de 5, 6 pessoas como mínimo e que você consiga trabalhar. Então, se você sua experiência com grupo é recente, comece às vezes com um grupo de tamanhos reduzidos até você se sentir à vontade para fazer um grupo maior. 15 pessoas é um máximo, 20 às vezes é possível, mas já é considerado muito grande. Então, assim, 15 pessoas no máximo, pensando 5, 6 pessoas como um mínimo. Gente, aí vocês estão me fazendo uma pergunta que eu vou falar com vocês que eu não acho. Porque a minha experiência com trabalhos em grupos com adolescente é muito boa. Então, talvez você tenha que repensar como você está trabalhando com adolescentes. Então, assim,
adolescente é um público agitado, normalmente, né? Então você tem que ter um número reduzido de participantes, né? 10, 15 pessoas, às vezes 10, dependendo da situação. Você tem que prestar atenção na faixa etária de adolescentes que você está colocando. Vamos imaginar que você coloque adolescentes de 12 com adolescentes de 18. É uma diferença muito grande dentro da própria adolescência. E o tipo de tarefa que você apresenta para esse adolescente, elas têm que ser tarefas vinculadas à própria temática adolescente. E a gente tem que prestar atenção também que adolescente é adolescente. Então você não vai querer também que um grupo de adolescentes seja aquele grupo paradinho, né, tranquilinho, e que eles vão ficar super tranquilos o tempo todo. Então a gente tem que pensar que o público também tem um propósito e definir regras para aquele grupo, né? O adolescente precisa também ter essa clareza de aprender assim, olha, um tá falando, você vai respeitar o seu colega que tá falando, faz parte das regras desse grupo, então a gente vai trabalhar dentro desse grupo dessa forma. Então as regras do grupo, elas precisam ser colocadas quando a gente está trabalhando em qualquer grupo, claro, mas principalmente para o adolescente. Então o adolescente, ele traz várias possibilidades. Eu tenho uma experiência muito grande com grupos de adolescentes, né? Eu já falei com vocês aqui sobre esse trabalho na favela. E, por exemplo, teve uma vez que eu sugeri, que aí eu já estava na coordenação, eu sugeri para a equipe que trabalhava com adolescentes que eles pegassem, por exemplo, as músicas de funk, algumas letras, e na época eram algumas músicas que estavam falando muito de violência, né, em relação à mulher e tudo mais, e eles levassem essas músicas para dentro da sala e discutissem, e após a música, discutissem a letra da música. Isso foi bem assustador para alguns coordenadores de grupo, mas foi uma coisa muito interessante, porque era uma temática deles. Eles cantaram, eles participaram e tudo, e na hora de falar sério, vamos colocar assim, eles começaram a pensar de uma forma que eles não tinham pensado ainda, né? Na letra da música, no contexto cultural, no contexto de violência. Então a gente tem que pensar também o que a gente está propondo para esse público e tentar fazer uma coisa que tenha a ver com esse público. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Espero que o trabalho com vocês de grupo fluam. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato aí comigo, se tiverem qualquer dúvida e eu puder ajudar. Um abraço para vocês.